Cadê a tua folha? Cadê a tua folha? Biopedância? Joyce, pega aí, por favor. Obrigado, Joyce. Joyce trouxe aqui pra gente a biopedância do Sandro, né? Sério mesmo? Isso é sério? É sério, a gente vai ter que falar aqui. Cara, você tá acima do peso. Não, peraí. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com o doutor Renan Giroto. Ele é especialista em medicina esportiva, endocrinologista também. Cara, e é incrível, né? Porque a gente fez uma parceria boa com ele agora. Sim, né? Ele é proprietário da Rio Clinic, uma inovação que a gente está trazendo para o nosso torneio. O Tchu sempre inovando, né, Márcio? Sempre inovando. Cara, esse torneio vai ficar incrível. E assim, é um atendimento do atleta na área esportiva, medicina do esporte, fisioterapia. E falando do episódio de hoje, não vamos falar hoje de smash, de voleio, de saque. Hoje vamos falar de uma coisa não menos importante, né? Que é a saúde do nosso atleta. E hoje temos um especialista. Seja bem-vindo, doutor Renan Giroto. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui participando. E vamos tirar as dúvidas, né? Que tem muita coisa acontecendo, tecnologia que tem hoje em dia que muitas pessoas não sabem, né? E o quanto isso pode agregar na saúde dos nossos esportistas e atletas amadores também. O nosso podcast é um podcast sobre beach tennis, né? Sim. E você é um doutor da área esportiva, né? Como que isso se une? A medicina, né, busca saúde como um todo. E desde a minha adolescência e infância sempre gostei de praticar esporte. Então tentei buscar isso na medicina também. E a medicina sempre evoluindo, ela tem entendido que a saúde, tanto da parte emocional, tanto a parte esportiva tem um grande peso, cada vez mais tem, né? Então, na verdade, quando a gente para pensar em esporte, em alto rendimento, muitas vezes isso não vem necessariamente atrelado à saúde. O atleta de alto rendimento, o profissional mesmo, que ganha vida com isso, muitas das vezes ele está ali tendo que se dedicar a maior parte do dia e não consegue ter o repouso adequado, que a gente fala, né? As pessoas estão negligenciando muito isso, a forma do repouso e a alimentação calculada e adequada. A gente está notando um sotaque diferente. Vamos contar um pouquinho da sua história. Como, se eu não vou errar, um português, Renan Giroto, chegou a essa carreira de doutor e ao Brasil como um empreendedor, dono de uma clínica. Esse sotaque aqui foi porque eu fui muito novo para Portugal, eu sou brasileiro, nasci em Curitiba, mas o sotaque ficou. Fiquei até os 18 anos lá e aí quis vir para o Brasil. Eu sempre vinha passar o Natal, Ano Novo, visitar a família lá no Sul, Paraná e Santa Catarina, e sempre era uma coisa que eu gostava do Brasil muito. Então chegou nessa época da vida de decidir o que fazer. Não vou dizer que sempre quis ser médico, não. Sempre quis algo da área da saúde. Então vim para o Brasil, fiz cursinho lá, estudei, e aí vi na medicina uma grande oportunidade, vi que é algo que eu poderia gostar. E aí, quando realmente eu entrei ao longo da carreira lá da faculdade, aí eu vi o que realmente eu me encontrei. Hoje não me vejo fazendo outra coisa a não ser medicina. E também na sua apresentação, na sua primeira fala, você falou de tecnologia dentro da saúde do esporte, entendeu? Inclusive tivemos lá essa semana na Rio Clinic e levamos até um case de sucesso lá que você vai apresentar, que é o Douglas Babalu. O Douglas Babalu, entendeu? Que a gente levou um atleta que nós levamos lá na clínica. E a gente fez um exame de calorimetria indireta, que eu desconhecia até conhecer vocês. Eu achei bem interessante, que é um exame que ele não é tão normal de ser encontrado aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, a gente fala muito de biopedância, a gente fala de alguns outros aparelhos, mais de fisioterapia, entendeu? Mas nunca a tecnologia voltada realmente à saúde esportiva. Sim, a medicina ela tenta trazer o que tem de mais atual, a ciência, inovador. E realmente não é uma coisa que a gente costuma ver muito. O nome do exame chama-se calorimetria indireta. Ele é um medidor de gases. O que isso ajuda? Eu não gosto muito de empirismo, de ficar em tentativa, em erro, ver se vai dar certo, ver se não vai. Então, assim, esse exame, quando a gente está falando de esporte, de alto rendimento, ele consegue avaliar através da troca de gases o quanto nós consumimos oxigênio e exalamos o dióxido de carbono. Ele lê esses gases e ele diz o quanto que isso faz a combustão de carboidratos e gorduras, e isso diz o quanto o nosso metabolismo gasta. A taxa metabólica basal. E o que isso é importante? Quando estamos falando de esportes, quando estamos falando de emagrecimento, mas especificamente aqui de esportes,
Um atleta, ele precisa estar nutrido, ele precisa ser alimentado antes de determinada atividade física, e não é simplesmente se alimentar. O que ele vai comer em termos de carboidrato, proteína e gordura? Para você é uma coisa, para você é outra. Para mim pode ser outra ainda. Então esse exame, a calorimetria, ele diz o quanto que a pessoa gasta se ela ficar na posição de repouso 24 horas do dia. Com isso, essa informação, a gente soma tudo mais o que ele faz, quantos treinos, o que é a profissão deles, fica em pé, fica sentado, e a gente tem um dado muito importante. O gasto energético total. Com isso, a gente consegue melhorar a performance, diminuir a queda de rendimento, diminuir lesões, simplesmente com esse dado de quantas calorias a pessoa gasta. E não é só isso, né? Depende de outros fatores, né? A gente teve recentemente lá, né? Também fizemos, né? Foi até bacana para a gente estar fazendo esse podcast hoje, porque a gente fez o exame também. Então, assim, pelo menos para mim, a partir de indicativos ali, eu pude já ter uma noção de qual caminho eu tenho que seguir mais ou menos. É lógico que a gente vai conversar ainda mais a respeito. No meu caso, outros fatores influenciam. Então, o que eu achei interessante é que aquele dado ele serve para te dar um norte, né? Não é isso? Então, o que eu percebi exatamente isso, que ele te dá um norte não só do tipo de exercício, não só da intensidade do exercício, mas também da nutrição, como te alimentar, te dá o caminho de tudo, para você ter uma alta performance, tanto o amador quanto o atleta de alto rendimento, não? Sim, e muitas vezes eu tenho visto que às vezes o amador é quem talvez mais se beneficie. Porque com tanta informação que a gente vê hoje na internet, tanta polêmica dizendo que o carboidrato é ruim, o carboidrato faz mal, pessoas hoje, cada vez mais a gente vê que estão cortando esse macronutriente, que é o principal quando se realiza alguma atividade física, principalmente de moderada a alta intensidade. E o beach tennis é de moderada a alta intensidade, né? E de longa duração. Então, por exemplo, o que a gente tem visto muito hoje em dia, nessa onda de muita informação? Pessoas que estão querendo treinar em jejum, buscando emagrecimento, por exemplo, e muitas vezes estão querendo as duas coisas. Emagrecer, né? Buscar uma estética melhor, que está tudo bem, acho super legal isso, só que também buscando performance. E às vezes isso aí não é muito bem aceito pelo nosso organismo. Por quê? A gente tem que pensar da seguinte forma. Nosso corpo ele tem 3 motores, bem didaticamente. Um motor deles ele funciona de maneira mais lenta, que é a via aeróbica. Então, quando a pessoa está fazendo uma intensidade física mais leve, usa muita gordura como substrato principal, é a gasolina, entre aspas. Conforme nós vamos aumentando a intensidade do exercício e a duração, o corpo ele vai mudando o combustível. Então, existe a via anaeróbica, que não usa oxigênio, e essa é uma via glicolítica. Então, ela usa principalmente carboidrato como substrato principal. E aí, é de moderada a alta intensidade. E existe uma via, que é o terceiro motor, que é tão alta intensidade, que é a via da fosfocreatina. Já viram? Todo mundo hoje está suplementando creatina, né? É um ótimo suplemento, podemos falar sobre isso também. Essa via é de tão alta intensidade que não dá tempo do corpo produzir energia. E ele faz, das suas maneiras, produção de ATP por essa via. Por isso que às vezes é interessante suplementar. E por que eu estou falando isso? Porque a calorimetria, além de dizer o quanto a pessoa usa de energia, de gasolina, ela diz qual é a gasolina. Será que é gasolina? Será que é álcool? Então, por exemplo, será que aquela pessoa predominantemente deveria estar usando carboidrato quando fosse alta intensidade? No exame, ele tem que ser predominantemente gordura. E o que a gente tem visto, e vocês viram lá também, que nem todo mundo é como nos livros, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, tô tentando emagrecer, não consigo, sigo tudo. Aí você faz o exame lá, supostamente a pessoa iria gastar 1.700 calorias e vocês viram, do nada o corpo se adaptou, gastando míseras 900 calorias e predominantemente deveria ser gordura, não é. Usa carboidrato como combustível. Por isso que com esse exame, além de melhorar a performance, a gente consegue intensificar um emagrecimento, por exemplo, e juntar o útil ao agradável. Emagrecer performando bem. De nada adianta você ir num torneio, também está com o objetivo de emagrecer, e de nada você quebra no meio das partidas. Isso não é interessante. A pessoa precisa, às vezes, de 4.500 calorias. Consumir 4.500 calorias. E a pessoa consome 1.500 calorias. Por que essa pessoa, assim, quem vê 4.500 precisa e consome 1.500, acha que a pessoa está emagrecendo todo dia. E por que não, na prática não é assim? Qual é a resposta do organismo para isso? A resposta é que se essa conta, essa lógica for simplista assim, que está corretíssima, só que o nosso corpo não é simples assim.
ele vai achar maneiras de burlar a pessoa e fazer com que ela ingira aquelas calorias que estão faltando. Como? Digamos que ela está gastando 4.000 e poucas calorias e ela diz que só ingere 1.500, 2.000. Primeiro, a gente já sabe que muitas vezes quando a gente pergunta alguma coisa para a pessoa, não é que ela está omitindo a informação, mas 30% a 50% das informações que a gente fala que come de calorias são omitidas como mecanismo de defesa do nosso corpo mesmo. Então ela não vai falar que belisca tanto, que coloca uma colher a mais ou outra. E indiretamente, em outros momentos do dia, o corpo vai fazer com que o mecanismo da fome e da saciedade fique alterado, fazendo ela beliscar um pouco mais, fazendo ela acordar no meio da noite assaltando a geladeira, achando que não está colocando uma colher de sopa de azeite e está regando tudo aquilo. E no fundo, pode não ser perceptível, mas se a pessoa não está emagrecendo, comendo poucas calorias, como ela diz estar, é porque ela indiretamente está errando em algum outro mecanismo. Porque a lei é clara, se estiver ingerindo menos calorias do que o corpo está necessitando, o emagrecimento vem. Se isso não está acontecendo, é porque ela não está no famoso déficit calórico. Ela pode achar que está, mas não está. E trazendo para o caso atual, que é o caso do Douglas, do Babalu, que foi lá, vamos estudar o caso dele um pouquinho, porque eu acho que é interessante, porque a gente acabou de levar ele, né? Então ele tem ali um gasto calórico. Explica o caso dele pra gente. O Babalu, ele é professor. Ele dá quantas aulas por dia? Umas 4, 5 por aí? Acho que até mais. Começa até cedo mais. E termina tarde. Além disso, ele... Pelo menos umas 6 horas de aula por dia. Além de ele ser professor, ele pratica também esporte sem dar aula, né? Ele é esposo, ele tem uma vida corrida como todos nós. Pai. E o que acontece? Quando eu fui indagar ele o que ele come, porque ele tem um objetivo que já está em emagrecimento, né? Se eu não me engano, ele já emagreceu uns 10 quilos por aí também, por conta própria, né? E aí ele tem o objetivo de emagrecer um pouco mais para performar melhor. E fui indagar o que ele está comendo e não bate. Basicamente, ele acorda, come um pão com manteiga, praticamente nada de proteína, começa a praticar o esporte e vai almoçar lá para 2, 3 horas, uma coisa também super pouca, pequena. No lanche da tarde não come e chega à noite e ainda toma uma Coca Zero, uma coisa assim. Resumo, não deve bater nem 1.500 calorias extrapolando. Isso não é compatível, primeiro, com o exame dele, que se eu não me engano chegou a próximo dele de 2.000 calorias, não foi? Algo em torno disso? 2.300. Isso, foi um exame que deu dentro da normalidade, deu até um pouco mais do que esperado. Incompatível com o que ele está comendo. Ou seja, qual é o raciocínio? Se ele está conseguindo render tanto no esporte e não quebra, eu até dei o exemplo para ele, tem 2 perfis de pessoas que não quebram. É o militar das Forças Armadas e é o atleta profissional. Essas pessoas, quando a gente diz que tem um objetivo, ela vai lá e faz. Pronto. Então ele tem essa mentalidade. Porque a lógica seria que ele quebrasse na metade da partida de todos os jogos que ele faz. E ele não quebra. Porque é aquela mentalidade de ter que fazer o que tem que ser feito. Né? Missão dada, missão cumprida, que a gente briga. Sim. Então isso também vem do perfil de ser pai, de ser esposo, de ter obrigações para fazer. A gente vê muito esse perfil também. O que ele ingere de carboidratos, não vou nem falar de carboidrato, o que ele ingere de calorias está muito longe do que ele deveria. E se ele não modifica isso, algumas coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Não é assim, de semanas, cada pessoa é cada pessoa. Vocês já ouviram falar de uma síndrome que se chama Síndrome da Deficiência Energética Relativa do Esporte? Não. O que acontece? Isso é mais comum em pessoas que não são atletas profissionais e amadores. A pessoa, ela pratica tanta atividade física e ela não dá o substrato, que é a comida, a caloria. Não estou nem entrando no mérito se é boa comida ou ruim, tá? Que ao longo do tempo, se ela não muda, o corpo começa a ficar com ansiedade sem causa, é causa de depressão, de insônia, de irritabilidade. Nos homens pode cair testosterona, a mulher pode ficar com alteração na menstruação, que a gente chama até, em último caso, amenorreia, que para de menstruar. Isso, pela queda dos hormônios sexuais, pode levar a fratura de estresse. Então, existe uma série de coisas que isso vai acontecendo se a gente não intervém. E uma coisa que parece muito com isso, mas não é o famoso overtraining. Isso aí já devem ter ouvido falar. Sim. Esse daí é o excesso de treinamento que também causa todas essas consequências que eu falei, só que o principal motivo é que está faltando descanso calculado. Overtraining é isso. E a outra síndrome que eu falei, da deficiência energética relativa do esporte, é a falta da caloria. Mas a via final é a mesma coisa. Então, Babalu, o exame dele, que não precisa nem de exame, o tanto que ele gasta só de fazer atividade física já é absurdo. O exame que mostra o que ele gastaria em repouso se ficasse parado também já deu bem acima.
Então, são números que não batem. As pessoas falam, por que não está magro então? Porque o corpo, por exemplo, o sono, com certeza vai ser prejudicado. Eu pedi para ele fazer uma avaliação do sono também, uma polissonografia, que é outra coisa que a gente precisa falar também. Então, muitas vezes ele chega em casa com aquela adrenalina, endorfina, o sono já é prejudicado, pode até deitar para dormir e acordar no outro dia, mas a qualidade do sono não é mesmo, o sono REM, todos os estágios do sono, e acaba mudando. Por exemplo, o hormônio da fome, que é a grelina, os hormônios da saciedade, leptina, colestostina, uma série de hormônios começam a ficarem alterados. Sim. E o cortisol também. Isso tudo vai influenciar que no outro dia ele não renda o que ele possa render, ele erre um pouco mais na alimentação e, no fundo, às vezes ele pode até perder massa muscular, o peso cai, mas não na balança, mas não necessariamente isso foi emagrecimento. Porque emagrecimento é perder gordura, não músculo. Então, tudo isso vai acontecendo como mecanismo de defesa do corpo. E é o que eu falei. Tem pessoas com essa mentalidade, seja o militar, seja o atleta profissional, que ele, independente de números, de fisiologia, tudo que a gente está aqui falando, ele vai fazer o que tem que estar fazendo. Exatamente. Isso relativamente está sendo bastante comum, principalmente lá na clínica, mulheres. Mulher que tem uma mentalidade mais forte ainda do que o homem, né? Convenhamos. Sim. Eu tenho sido um público cada vez maior que tenho visto que faz como o que o Babalu está fazendo. Sim. E dentro do meio do beach tennis, né, a pessoa começa e gera aquele vício inicial. Sim. Fica 2, 3, 4 horas jogando. Sim. Quero emagrecer, vou comer pouco, então eu estou gastando muito. Então, pela matemática, vai emagrecer, saudável, porque está fazendo esporte, mas você está trazendo aqui que... Não é bem assim. Não necessariamente. Não é bem assim. E se a pessoa... Eu sei que parece difícil às vezes de entender que estou treinando tanto e estou comendo só, né, bem um frango grelhado com alface. E por que não estou emagrecendo tanto? Porque o corpo não quer isso. Vocês viram lá, né, alguns exames que eu mostrei para vocês. Então, tem pacientes que o exame mostra a calorimetria, o que é o esperado, o previsto. E tem pacientes que a calorimetria mostra que aquela pessoa em repouso gasta 400 calorias, 350 calorias. Como isso é possível? É possível. Medidor de gases não mede, não está descalibrado. Tá certo. Mecanismos de adaptação. A gente sempre tem que pensar alguns exemplos esdrúxulos até. Nós somos seres humanos, né? E está no nosso código genético sobreviver e procriar. Quem que sobrevive mais se hoje tiver uma guerra, se tiver falta de alimento? Eu sempre dou esses exemplos, porque é prático de entender. Uma pessoa que gasta 2, 3 mil calorias, comparado com uma pessoa que gasta 400 calorias. Acabou o alimento. A pessoa que gasta 3 mil, ela gasta 6 vezes mais do que a outra. Então, ela vai 6 vezes mais rápida a óbito, por essa lógica, do que a pessoa que tem um metabolismo lento. Ok? Mas tem hoje... que ter uma vantagem, né, Arthur? Pois. Mas hoje, né, com o acesso que temos, alimentos industrializados, hipercalóricos, hiperpalatáveis. Então, quem que tem mais propensão no mundo de hoje pelas facilidades em ter sobrepeso e obesidade? A pessoa que gasta muito ou a pessoa que gasta pouco? A pessoa que gasta pouco. Né? Então, são 2 pesos e 2 medidas. Tem um lado bom, tem um lado ruim também, né? E outra coisa muito importante se falar é que isso é dinâmico. Uma vez feito o exame, isso não fica para sempre. Então, por exemplo, problemas na medicina mesmo. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Problemas na tireoide. Aquele hipertireoidismo, a pessoa perde muito peso. Chega a perder 10, 15 quilos de massa muscular de tudo. É uma doença. Sim. O hipo faz com que a pessoa ganhe até 3 quilinhos, principalmente da retenção. Então, tem doença que causa isso também, tá? Câncer, tem uma série de coisas. Falando no esporte, a cada 3, 6 meses já é interessante fazer o exame porque o corpo vai se adaptando. Pessoas que têm obesidade ficam naquele efeito sanfona ao longo da vida, olha como às vezes é triste, é um balde de água fria. Quando a pessoa pesa muito peso, ela ganha peso, o corpo passa a gastar mais calorias, ou seja, a taxa metabólica se eleva, o gasto da pessoa. Quando ela emagrece, existem alguns números também que a gente fala didaticamente. Cada 1 quilo que a pessoa perde, o corpo passa a gastar 30 calorias a menos, em média. E aumenta a sensação de fome do nosso corpo, a percepção, em 100 calorias, fazendo com que ela tente ganhar aquele 1 quilo que ela perdeu. Então, 100 a cada 1 quilo que perde, passa a perder 30 calorias a menos e tenta comer 100 a mais. Agora imagina uma pessoa que perdeu 10 quilos. Em vez de 130 calorias contas, seriam 1.300. Didaticamente, em forma de hormônios, uma série de coisas. E aí vem o balde de água fria, por exemplo. Quando a pessoa perde peso naqueles efeitos sanfonas, o metabolismo não necessariamente acompanha. Muitas vezes até cai. Só que aí ela ganha peso de novo. Não sobe. Então fica naquela estabilidade.
Aí ela perde peso de novo. Aí até cai o metabolismo. Aí ganha. Não sobe, fica aqui. Então, o efeito sanfona ao longo da vida, sobrepeso e obesidade, é muito ruim para o metabolismo porque vai cada vez mais lentificando. Vocês já devem ter visto pessoas que tentaram, várias vezes conseguiram, mas cada vez que tenta, de novo, fica mais difícil. O exame mostra isso. Voltando para o caso do Babalu, a gente estava lá, após ele sair da sua consulta, ele foi direto para a consulta com a nutricionista, e na abordagem ali a gente viu que ele tem que gerir bastante calorias, e vi que é uma conversa, e a gente também percebeu que a sua linha de trabalho não é aquela coisa ditadora, uma coisa flexível. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque as pessoas ficam querendo ser, não, vou cortar tudo, e não se sustenta, né? Faz pouco tempo ali e não consegue. Então eu percebi que você tem essa didática bacana para trabalhar com atleta, ou seja, com amador também. Queria que você explicasse um pouquinho, né, Sandro, pra gente. O que eu tento fazer com que as pessoas entendam muito é a importância de uma equipe multidisciplinar e transdisciplinar. Então, hoje, assim, a gente vê em muitos lugares que o médico é visto como um deus, né? Que manda, faz tudo. Eu não gosto disso, não penso dessa forma. Quanto mais a gente vai estudando sobre esporte, endocrinologia, fisiologia, a gente vê a importância da nutrição, ponto final, da nutrição e da suplementação. Então, por lei também, a única profissão que pode fazer um plano alimentar é o nutricionista. Então, nada mais justo do que conversar com o atleta, com o paciente, seja quem for, e trazer o nutricionista no meio da conversa. É ele que vai prescrever. E além disso, uma coisa é teoria. Se o número diz que o Babalu, por exemplo, tem que comer muito mais que tem e não está comendo, digamos que ele hoje ingere 1.500, tem que ser 3.000, vamos supor. É um número tão diferente que a gente também não pode ir simplesmente de 1.500 para 3.000. Temos que transitar aos poucos, primeiro, porque ele é um atleta profissional. Então a gente tem que testar tudo que a gente quer testar longe das competições para não dar nenhum problema. Isso é muito importante ser dito também. Nunca que se faça muitos testes antes das competições. E ver como é que ele vai se adaptar na questão da ingestão dessas calorias todas. 3.000 calorias de alimento saudável não é fácil. Eu tenho muita dificuldade acima de 2.000. Nesses momentos acaba entrando pó, seja de carboidrato, proteína, seja o que for. Então, de que adianta eu explicar tudo para o paciente, fazer exames, ter a percepção toda e na hora do vamos ver o que é que eu vou colocar em prática, não houver essa conversa? Tem casos que a gente vê os exames muito alterados, um gasto muito alto, 3.000 calorias de basal ou 500. Se um profissional não conversa com o médico, quem fez o exame, ele vai olhar para aquele exame e vai dizer, está descalibrado, está errado, deu algum problema. E não vai adiantar nada. Então, perdeu-se tempo, perdeu-se investimento financeiro. É essa linha que eu penso. Então, gosto muito de conversar com todos os profissionais, não só o nutricionista, mas também o psicólogo, o fisioterapeuta, para a gente alinhar tudo isso. Tem casos do psicólogo que a gente vê que pessoas estão num certo nível de ansiedade e depressão porque cortaram todo o carboidrato, principalmente o carboidrato, estão ingerindo nem 500 calorias e fazendo 2 sessões de treino ao dia. Nada adianta se os profissionais não conversarem. E por isso que lá na clínica a gente tem essa linha. Seja passou por mim primeiro, depois vai passar pelo nutricionista, obviamente se quiser, ou se entra pelo nutricionista ou outro profissional, lá nós temos essa conversa de ver a necessidade de um outro profissional que possa ajudar. Também na clínica temos a parte estética. Então temos massagem, temos a liberação miofacial e muitas vezes tem pacientes que estão indo lá para uma gordurinha no flanco, uma obesidade mais abdominal, e que a Joyce, que é minha sócia, ela vê que tem uma estria muito atípica. Estria da obesidade é estria mais branca. Estria violácea é estria de doença, síndrome de Cushing. Então é uma estria que faz como se fosse uma árvorezinha no flancozinho. E várias vezes a gente já passou por isso. O paciente entra pela estética, acaba entrando para mim depois, encaminhado por ela, porque é uma estria completamente diferente. O que eu achei interessante quando a gente estava lá, né? A gente sai... Cadê a tua folha? Cadê a tua folha? A folha... A verdade, Joyce. Pega aí, por favor. Obrigado, Joyce. Joyce trouxe aqui pra gente a biopedância do Sandro, né? Sério? Dos exames. Isso é sério? É sério, a gente vai ter que falar aqui. Cara, você tá acima do peso. Não, parei. Cara, assim, brincadeiras à parte, foi o que você falou pra mim lá. Tanto eu quanto o Sandro, se a gente for pegar uma simples folha e olhar assim, um pouquinho acima aqui, mas coisas razoáveis, ok, você tá saudável. E pronto, você vai embora para casa. Sim. E com seu olhar ali, não é bem assim.
né? Se tá bom aqui, o que a gente consegue melhorar, né? Exatamente. A avaliação por bioimpedância é uma avaliação muito boa, porque quando a gente sobe numa balança comum, a gente vê peso. E o famoso peso a dividir pela altura quadrada, que dá o IMC, hoje em dia, assim, óbvio que ajuda, né? Se a gente não tiver acesso à tecnologia, se eu quiser passar o caso para alguém, eu vou falar, um homem de 1,60 m que tem 120 quilos e tem um IMC de 39. Sim, óbvio que a gente vai pensar que isso é uma obesidade. Dificilmente vai ser um fisiculturista cheio de músculos, né? Sim, sim. Mas, na prática, o mais comum, pessoas comuns, a gente vê que o IMC não ajuda tanto. Então, quando a gente faz uma avaliação por bioimpedância, por ser uma corrente elétrica que passa no músculo, na gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos que não é perceptível, a diferença da corrente elétrica nesses substratos, nesses tecidos, mostra muito didaticamente nessa folhinha que a gente está vendo o quanto a pessoa tem, além do peso, tem de músculo, tem de gordura, tem da gordura visceral e dá um dado muito bom que é o percentual de gordura corporal. Esse dado é o, entre aspas, novo IMC. Homens com um percentual acima de 25% já começa a configurar um sobrepeso e obesidade. Mulheres acima de 31%. E a gente tem visto dois grandes grupos. Pessoas que chegam na clínica querendo emagrecer querendo emagrecer e ganhar músculo ao mesmo tempo. Quando a gente faz a bioimpedância, a gente até vê que a pessoa tem músculo lá. É muito difícil conseguir fazer as duas coisas, emagrecer e criar músculo. Então, quando ela faz, a gente consegue priorizar. Olha, eu sei que você também quer ganhar músculo, mas que tal nós priorizarmos agora perder essa gordura, porque é um tecido inflamatório, vai te dificultar no ganho do músculo agora, mas depois que você foca nisso, o resultado vem um pouco mais rápido e depois, caso você queira, além de estar mais propícia para criar músculo, fica também mais fácil. Sim. E o contrário. Tem pessoas que você olha e fala assim, tá super saudável, super bem vestida, assim, bem entre aspas. Sobe na bioimpedância para uma avaliação rotineira e você vê, olha só, tá com IMC adequado, mas não tem músculo. E o percentual de gordura fica às vezes muito mais elevado. Você olha para a pessoa e fala, não tem obesidade, não tem nada. Na bioimpedância tem. Ela tem o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Pela falta de massa muscular, que é sarcopenia, às vezes a pouca quantidade de gordura que ela tem, que nem é muito, já configura um percentual de gordura elevado e obesidade. Falso magro. Exatamente. É um padrão bem comum, esse assim, principalmente em mulheres e mulheres jovens. E são nessas mulheres também, que é importante se falar, que depois, quando entram lá na frente da menopausa, perde muita massa muscular. É importante intervir antes, para ela já não chegar devendo nessa fase da vida também. A bioimpedância ajuda em todos esses exemplos. No atleta, especificamente, é muito bom por quê? Porque esse atleta, idealmente, a gente quer que ganhe massa muscular. Às vezes não pode ganhar tanto que fica pesado para o esporte. Mas massa muscular, vale ouro. E às vezes o que a gente prioriza também é o rendimento com perda de gordura. Então esse detalhe fino, a gente tem que colocar estratégias com o nutricionista, calcular calorias, carboidratos, proteínas e gorduras e colocar em prática com o cálculo do treinamento também o descanso adequado. E a gente colocando tudo isso em prática, repetimos a bioimpedância em 45 dias a 2 meses, não mais do que isso, e a gente vê coisas que se fosse na balança comum e no espelho não são perceptíveis. E o atleta, ou o paciente, entre aspas, às vezes consegue engrenar mais vendo números num papel do que na balança. Às vezes entra desanimado na consulta, desapontado, fala, não, doutor, voltei aqui e não consegui perder nada, perdi 1 quilo na balança. Aí você vai ver, foi 1 quilo na balança. Tá, só que aí perdeu 3 quilos e ganhou 2 de gordura e ganhou 2 de músculo. Então ficou com o saldo menos 1. Positivo, Entra triste, a gente conversa e sai extremamente contente, e eu muito mais, porque a gente viu que deu certo o planejamento. Então a bioimpedância ajuda muito nisso também. E quanto tempo, se eu chegar hoje lá para começar o acompanhamento com vocês? O acompanhamento ideal. Né? Eu gosto muito... O atleta amador. Amador? É. É sempre bom a gente colocar 3 a 6 meses, porque tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldades, seja no início ou depois, e tem pessoas que não vão ter dificuldade e pessoas que vão brincar um pouco com esses números. Mas 3 a 6 meses são números plausíveis para a gente conseguir ter um resultado palpável mesmo. Tem pessoas que às vezes estão num certo grau de ansiedade, de estresse pelo mundo que a gente vive hoje e às vezes tem dificuldade em engrenar no início.
Então, às vezes, aqueles primeiro 45 dias que tem o retorno também, é no momento que a gente conversa bastante, ali, né? Exatamente, e depois disso vai. Então, aqueles 2 primeiros meses, entre aspas, não deu para ter um resultado perceptível, mas depois vai rápido. E cada pessoa é cada pessoa. Então, 3 a 6 meses são números bons. E aí, chegando lá, ele já faz calorimetria, biopedância, mais o quê? Nós temos lá todos esses, nós temos vários tipos de acompanhamento que a pessoa pode fazer tudo isso também, pode fazer só nutrição, só endocrinologia, então temos todos os serviços possíveis. Fato é que, quando a gente pega a calorimetria e a bioimpedância, são 2 exames que acho que talvez consigam pegar 99% das coisas, que é a composição corporal e a nutrição. Mas temos também a avaliação do sono lá. Então, avaliar o sono é de extrema importância. Quem dorme mal, quem ronca, tem um sinal aí, que algo não está bem com o sono. Então, eu, por exemplo, ronco. Eu tenho a apneia do sono. Eu também. Eu lembro pra você ver. Então, até mesmo eu como médico hoje, eu demorei para aprender sobre a importância do sono, só no final da formação mesmo, e olha lá. E hoje eu durmo com o aparelhinho que chama-se o CPAP, né? Que é, eu costumo dizer, é um aspirador ao contrário. Em vez de puxar o pó, ele joga oxigênio, tá? Faz a pressão positiva ali. Exatamente. Porque roncar é sinal que algo está ruim. Nós temos como avaliar isso lá na clínica, que usamos a polissonografia domiciliar. É um aparelhinho oxímetro que você coloca no dedo e você leva para casa e dorme no conforto da sua casa. Porque o exame clássico, você tem que ir numa clínica do sono, dormir numa cama que normalmente é de solteiro. Cheio de fit ligado, que você acaba não dormindo, né? Exatamente. Até dorme. O exame é bem mais sensível, né? Só que tem muita coisa nesses exames que às vezes a gente não quer. A gente quer ver se o sono tá ruim na principal causa, que é a apneia. Sim. E lá vê eletrocefalograma, vê uma série de coisas. Então é um exame chato, também não é legal, tem que chegar cedo, sair às vezes 5 da manhã lá. E lá a gente tem essa forma de avaliar o sono, tá? Então, principalmente com a bioimpedância, com a calorimetria indireta, que vê o quanto o teu corpo gasta naquele momento e qual é o substrato, e a avaliação do sono, além, obviamente, de exames de sangue que eu peço, exame de sangue, urina, taxa hormonal, tudo isso a gente abraça a pessoa, o paciente, o atleta, amador, profissional como um todo. Pouca coisa deve faltar ali. Interessante, porque às vezes a pessoa está fazendo tudo direitinho, mas não está rendendo bem no esporte, não está rendendo bem no trabalho, não está emagrecendo. Sim. É o sono. Sim. Pode ser. Pode ser, e hoje a gente tem visto cada vez mais que é. Vou dar o meu exemplo prático, tá? Chega a ser engraçado, pela corrida do dia a dia. O aparelho ele tem um filtrozinho lá, um papelzinho de algodãozinho branquinho. Esqueci de trocar aquilo pela correria, então tinha mais de 6 meses que não trocava. E comecei a sentir bastante calor dormindo com aquilo, incomodado. Quando fui ver, não tinha feito a manutenção preventiva daquilo e, enfim, já não estava dormindo praticamente 2 horas, estava me incomodando e tirando à noite. Então, nessas semanas que ocorreu isso, fiquei extremamente cansado, estressado, a fome aumentou pra caramba, vontade de beliscar, tudo isso ocorreu. Como eu sou da área, né, vejo isso todo dia, logo percebi que alguma coisa estava estranha, depois, mas mesmo assim demorei alguns dias. Então, vou dar um exemplo. A apneia do sono é faltar oxigênio na nossa circulação. A gente avalia isso com o exame do sono, que chama-se polissonografia. Clássico ou domiciliar, que é o que a gente tem, que a pessoa faz em casa. Sincroniza no celular dela e faz no conforto da sua casa. Todas as pessoas, até 5 apneias por hora é normal. Eu faço essa pergunta. Quantos minutos tem 1 hora? 60. Imagina quantos. Até 5 é normal. Eu tenho 17 apneias por hora. De 5 a 15, a gente estratifica como grau leve de apneia, que muitas vezes emagrecer, mudar hábitos, fazer atividade física, aquelas coisas, parar de beber. Reverter ali. Exatamente, coisas mais, entre aspas, tranquilas. De 15 a 30 é uma apneia de grau moderado e acima de 30 é grau severo. 1 hora tem 60 minutos, né? Então eu tenho 17, eu uso do aparelho, eu vou para 0. Tem paciente que tem 50 apneias por hora e as pessoas ficam assustadas. Mas eu tenho paciente que tem 110 apneias por hora. E a pessoa, muitas vezes, não percebe. Por quê? Só quando um parceiro, um companheiro fala, um amigo que fica incomodado. Sim. E assim, com 17, falo por experiência própria, tá? Fiquei bem cansado dos dias que não usei. A pessoa que tem 50, 100 e poucos, eu às vezes pergunto, você acorda cansado? E a pessoa fala, acorda um pouquinho, nada demais. Consegue trabalhar direitinho? Tá, sim, tem 2 empregos, 2 jornadas de trabalho. Você vê aquela pessoa
Esposo, principalmente homem, tá? Isso que a gente tem visto. Duas jornadas de trabalho, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, tudo isso, e o cara não erra. Mas você olha para ele assim, você não dá a idade para a pessoa que ela tem. Entendi. Então, envelhece, né? Ela não rende o que ela poderia. Então, pegando essa analogia, tem questão no sono que é muito importante. Tem pessoas como Babalu, às vezes os números não batendo, vai fazer aquilo, tudo atividade física que tem que fazer. E tem pessoas que têm esse grau de apneia absurdo, que por ter obrigações, finanças, né, compromissos, a pessoa também não respeita o que era para a pessoa estar ali deitada o dia inteiro depressiva e ela vai continuar fazendo as suas coisas. Entendi. Tudo isso, e você tem a apneia também que a gente, né, já conversou, tudo isso eu também costumo dizer depois. Se a pessoa, pega o exemplo do Babalu ou esse paciente específico, que é um grau de obeso bem severo, se essas pessoas continuam fazendo o que tem que ser feito em treinamento, Babalu viajando, ganhando, você trabalhando, viajando também, gravando, o quanto seria o potencial dessas pessoas, você incluído, se tivesse tudo normalizado? Sim. Potenciais não atingíveis. Entendi. E quantas pessoas que não têm acesso a todas essas informações poderiam melhorar em todos os aspectos da sua vida? Seja relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. Eu tenho pacientes que às vezes estão em linha de divórcio, que a gente vê essas questões e peço um pouco de calma e as coisas vão se acertando depois, tá? Então temos muitos exemplos que desde a caloria muito longe do que é devida, a um sono não adequado, a uma atividade física muito extensa, não calculada com o descanso adequado, quando você soma tudo isso, a gente vê quantas pessoas poderiam ser coisas que não são e esses potenciais não atingíveis. E eu falo de experiência própria. A apneia é brabo. A mulher tem que dormir mais do que o homem? Não é verdade. Acho que isso é muito individual. Por quê? Porque hoje tem muitas coisas. Se a gente pegar hoje em dia, cada vez a mulher do século XXI está cada vez mais empreendedora, empresária, mais, né, independente. Então esse perfil tem mudado. Então, é difícil dizer que ela tem que dormir mais ou menos. Hoje temos vários perfis de homens e mulheres em situações diferentes. Então, temos casos de homens que ficam mais em casa hoje em home office e a mulher trabalha mais na rua. Não que um seja melhor do que o outro. Mas, muitas das vezes, quem trabalha fora, transporte público, carro, isso, aquilo, então gera um estresse maior do dia a dia. E esse estresse mental, às vezes, gera um cansaço um pouco maior, necessitando um pouco mais de descanso. Isso é tudo muito individual. Então, não é uma questão metabólica do sexo? Não diria que existe essa diferença discrepante, não. Você falou um ponto muito importante. A apneia, que a gente estava falando, a pessoa tem um problema, correto? Sim. Mas muitas das vezes a pessoa que ronca, que é um sinal que gera apneia, essa pessoa gera uma apneia no seu companheiro ou companheira. Não. O ronco daquela pessoa fica micro-despertando o outro. É uma apneia indireta. Fumante passivo. É uma apneia indireta. Exatamente, uma apneia secundária. E isso gera grandes problemas. Tudo isso gera, assim, um grande problema que a gente tem visto hoje é testosteronas baixas, né? As pessoas estão fazendo uns exames de rotina, de acompanhamento, e que é super interessante que faça, e vem lá a testosterona mais baixa no homem. Muitas das vezes, esses despertares noturnos, se a pessoa dorme mal, né? Nem sabe que dorme. Aí acorda, vai fazer um exame de sangue de manhã, antes das 10 da manhã, aí vem lá a testosterona muito baixa. Pode ser só uma variação da normalidade, sempre deve se repetir. Mas muitas vezes a apneia que a pessoa tem causa testosterona baixa, que é o que a gente chama hipogonadismo. E o tratamento, nesse caso, por exemplo, caso venha se confirmar, não necessariamente é repor testosterona. Até no atleta poderia entrar em doping, algumas questões assim. Mas às vezes a testosterona sobe quando a gente resolve o sono. E isso, se você pega para performance, não precisa nem falar. Como é que é a performance de homem com uma testosterona normalizada comparado com uma pessoa que ronca, está com superpeso, obesidade e testosterona baixa? Sem falar que quanto mais obeso um homem está, falando um exemplo aqui do homem da testosterona, esse tecido de obesidade é tecido adiposo, né? Obesidade é excesso de gordura. A gordura, ela não é um simples tecido morto lá, estético. Ela produz uma série de inflamação. E dentro da gordura existe uma enzima que chama-se aromatase. Essa enzima que está presente no tecido adiposo, nos homens, pega a nossa testosterona endógena e ela converte em estrogênio, que é o principal hormônio feminino.
E isso nos homens faz um feedback no nosso hipotálamo, fazendo com que diminua a produção de testosterona. Então olha o ciclo vicioso que muitas vezes a gente tem com sobrepeso ou uma noite de sono mal dormida que faz ganhar mais peso. Tem mais gordura, mais enzima aromatase, a nossa testosterona vira em hormônio feminino, faz o feedback negativo, manda diminuir a produção, a pouca que tem ainda fica convertendo, favorecendo a obesidade e começa esse ciclo vicioso. Daqui a pouco o cara tá tomando hormônio, tomando remédio pra emagrecer. Sim, tá? sim. Se a gente não olhar dessa forma... Sim. Remédio para dormir. Sim, exatamente, começa. Que puxa gatilho para ansiedade e depressões, né? Testosterona baixa, sim, tá relacionada a ansiedade e depressão também. E começa. Então, às vezes, uma simples coisinha de um ronco leva todo esse efeito borboleta secundário. E por isso que é importante. Isso foi a pergunta lá no início, né? A avaliação por bioimpedância que a gente tem, que mostra a composição corporal, músculo, gordura visceral. Temos a calorimetria indireta, que mostra o quanto a pessoa necessita de basal de calorias e energia, fora a atividade física. E o exame do sono, que é a polissonografia, no conforto da casa, que né, não preciso nem falar que é bem melhor. Sim. E para ver que às vezes o problema tudo vem só do sono. Exemplo que acontece, você vê, faz a bioimpedância. Tem um grau de sobrepeso e tal, vamos começar a tratar isso. Aí faz a calorimetria, vê que está muito longe, para cima ou para baixo, adaptamos isso com a nutrição. E não fazemos o sono por qualquer motivo. Pessoa que dorme mal no outro dia. Fura treino, tem preguiça, confunde com déficit de atenção, que muitas vezes não é um ronco. Tá ansioso, erra, tá sonolento no treino. Então também, por isso que tem que... Ou faz tudo, na minha visão, ou faz tudo, ou sempre pode ter um problema que pode passar batido. E como você falou um pouco aí de doping, tudo, não é doping que eu vou falar, mas me lembrou do Ozempic, que hoje está muito na moda, né? Eu tenho visto gente falando mal, gente falando bem. Eu queria a sua opinião sobre o Ozempic pro atleta amador, né? O cara que ali... Não, na verdade não existe só o Ozempic, né? A gente está falando de um medicamento, mas esse está na moda agora, né? Digamos assim, está sendo bem... O Ozempic é um análogo de GLP-1. É uma medicação maravilhosa, muito boa. Por que está na moda? Está na moda porque o que ela se propõe a fazer, que é perda de peso e emagrecimento na obesidade, ela consegue fazer isso muito bem. Estimativa de perda de peso de 15% do peso inicial. Ou seja, é uma medicação muito potente comparada aos outros. E além disso, todas as medicações têm efeitos colaterais. Então, uma medicação muito antiga já, a sibutramina, também é muito boa. Só que pode atrapalhar o sono, pode deixar mais ansioso, aumentar a frequência cardíaca, mas é boa. O Ozempic, os efeitos colaterais dessa molécula são principalmente náuseas e vômitos, mas nem é tão comum, e mais náusea. Principalmente quando se começa a medicação ou aumenta essa dosagem. Então, esse simples efeito que é contornado com o ajuste e acompanhamento é um efeito colateral tão simples, comparado com coisas que podem atrapalhar sono, gerar ansiedade. Então, nada demais. E simplesmente, na hora que se a pessoa começa a tomar o Ozempic, toma uma medicação para náusea, ela anula o efeito colateral, que isso com o uso a longo prazo também é minimizado. Então é ótima, se propõe no que ela deve fazer. E como é que ela age, que você acha que é importante falar? Porque eu tenho visto muitas pessoas que buscam melhorar a performance emagrecendo, começando o Ozempic, que infelizmente dá para comprar sem receita, e não indo no nutricionista. O tiro nos dois pés. Por quê? Para fazer atividade física, a gente gasta, dependendo da atividade, mas é o mais comum carboidrato, como eu falei. Então as pessoas buscando emagrecimento começam a entrar no esporte, na academia, e muitas vezes estão empolgados, animados, nas primeiras semanas vão até 2 vezes na sessão de treino. Acordam, fazem um aeróbico em jejum ou já a musculação, e final da noite está bem, vai lá faz mais alguma coisa, correto? Sim. Quando ela começa a fazer isso, se ela não tinha nutrição, não tinha nada, tá? Vamos supor. Se ela estava se alimentando mal, que é o mais comum, o que é o mais comum? Pizza, hambúrguer, besteirinhas 2, 3 vezes na semana. Está ingerindo muita caloria, correto? Sim. Dessas coisas. E muitas vezes muita caloria em pouco volume de comida e pouca frequência. Aí se matriculou na academia e comprou o Ozempic. O Ozempic vai diminuir muita fome, que é um mecanismo que ele faz no nível central, e gerar muita saciedade. E a pessoa troca as comidas ruins por comida mais saudável. Franguinho grelhado, alface, pepino, tomate. No máximo a batata e ainda se entrar na moda que é ruim, exclui também. No início ela até consegue estar motivada, empolgada e fazer o que tem que ser feito. Depois ela antecipa muito o que eu falei lá no início.
aquela ou overtraining, porque ela não estava treinada, não calculou o descanso, ou a síndrome da deficiência energética relativa do esporte. O Ozempic tirou a fome e gerou saciedade. Ela, intuitivamente sendo nutricionista, cortou muitas calorias abruptamente. É tão comum as pessoas não estarem mantendo 1.000 calorias e fazendo 1 ou 2 sessões de treino. Se ela fizer só uma, dificilmente essa pessoa não vai necessitar ao longo do dia de pelo menos 1.500 a 2.000 calorias. Pelo menos. E ela está ingerindo 1.000. Então o que começa a vir? Cansaço, fadiga depois de algum tempo. Só que ela, por que às vezes ela continua? Porque a perda de peso que ela teve no início, que muitas vezes vem massa muscular junto também atrelada, na balança ela ficou motivada. Então ela vê lá 5, 6 quilos indo embora. Quando a gente faz a bioimpedância, a gente vê que é metade gordura, metade músculo. É horroroso. E ela começa a se motivar com aquilo. Só que essas pessoas, no emagrecimento, existem 3 fases, mais ou menos, que a gente explica. Que é a fase de perda de peso inicial rápida, que dura ali 45 dias a 2 meses, que é a maioria das pessoas. Sim. Que o peso cai muito. E depois vem a fase de perda de peso mais lenta, gradativa, que dura de 2 a 6 meses. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão nessa fase inicial do Ozempic. E eu pego todas elas na segunda. Começou o Ozempic, tirou calorias, já aumentou o esporte, peso, buf, cai. Sim. E cai por quê? Quando a pessoa, por mais que seja um plano alimentar horroroso, péssimo, um treino não calculado, essa mudança metabólica faz com que a insulina da pessoa melhore e caia. A insulina tem a capacidade no rim de reabsorver sódio e o sódio puxa água. Então, na hora que cai a insulina, cai sódio, cai água. A insulina mais estabilizada e menor, com o melhor dos parâmetros, reduz o aporte de glicogênio muscular e hepático, que é o carboidrato no músculo e no fígado. Isso também cai, então. E cai a gordura. Então, nos primeiros 45 dias a 2 meses, na fase inicial da perda de peso, cai insulina, cai sódio, cai água, cai glicogênio hepático, cai glicogênio muscular e cai a gordura. Tudo isso na balança pesa. Então a pessoa vê lá 5, 10, 15 quilos nos primeiros 45 dias, mega motivada, mega empolgada. E aí eu pego na segunda fase, que é a fase mais triste. Depois que caiu tudo isso, entramos na fase 2, do emagrecimento, tá? Se tivesse tudo certo. Sim. Tudo isso já caiu. Ok, então insulina, sódio, água, glicogênio hepático muscular já foi embora. Dos 2 meses em diante, fica só a gordura indo embora, que também estava indo. Então, a perda de peso nos primeiros 2 meses são 6 coisas. Depois é só uma. Vira só gordura. E mais lento. Mais lento? Sim, óbvio. Na verdade, a gordura pode continuar Exatamente. perdendo a mesma coisa. A mesma coisa que tinha. Só mas tu vai achar que está mais lento porque não tem os outros. Exato. E o que acontece quando a pessoa não faz esse acompanhamento multidisciplinar, transdisciplinar... Se frustra. Com todos esses... Exato. Ela fica... Não está funcionando mais. Exato. Ela fica empolgada no início desnecessariamente e frustrada no segundo momento sem motivo, porque ela não teve o entendimento. Uhum. E é isso que eu costumo dizer. Então, para fazer isso, respondendo o Ozempic, é muito bom. Porque quando a pessoa tem todo o entendimento, ela consegue enxergar todas essas fases acontecendo e ela fica tranquila. Se ela chegou na fase de perda de peso mais lenta, significa que ela passou pela 1. Então ela começou, já passei 1, agora estou na 2. Eu falei que eram 3, né? Sim. A 3 é que a gente não quer chegar. Que é qual? Que é o platô ou reganho parcial ou total de peso. Que é a fase 3, que muitas vezes é a fase mais difícil. É o sanfona. Pode pegar... Os sanfonas costumam entrar todos aí. E sabe o que eu costumo dizer? São as 3 fases. Perda rápida, mais lenta e platôs ou reganhos, que a gente não quer. Sim. Normalmente, quem entra nessa fase 3 de reganho ou platô são as pessoas que na fase 1 não fizeram tudo junto. Não tinham médico, né? Endocrinologista, não tinham nutrição e não tinham treino, seja por conta própria ou prescrito. Na verdade, elas já começaram na fase frustrada. O Ozempic, então, nessas pessoas, costuma muito fazer com que a perda de massa muscular, porque não está tudo junto, seja maior proporção do que a gordura. E aí a pessoa, no peso na balança, até cai, ela fica mais obesa sem saber, e depois de 2 meses começa a falar o que você falou. Não faz mais efeito a medicação, não está mais caindo. Por quê? Porque o metabolismo pode ter se adaptado, pode passar a gastar menos calorias e ela não vê, ela não entende, e muitas vezes a pessoa lá no início cortou tudo. Vai cortar o quê depois?
E assim, a pessoa não vai ficar refém de um Azepic ou de qualquer outro remédio. Como é que é uma reeducação? Como é que funciona o dia a dia depois de tudo que ele, passei por todo o processo, emagreci, tô legal, tô fazendo atividade, tô com acompanhamento nutricionista. E como é que é o dia a dia dele depois disso tudo? Ótima pergunta. Cada pessoa vai responder de uma maneira diferente. Então, hoje, se a gente fala de atleta, amador, profissional, obesidade, vamos pegar o exemplo da obesidade que a gente engloba todos. Obesidade hoje é doença crônica multifatorial recidivante. Nome difícil esse. É doença crônica, ao longo tempo. E a palavra recidivante significa vai e vem. E multifatorial. Tem pessoas que precisam de doença crônica que elas vão ter que usar a medicação a longo prazo mesmo. E não é para achar que isso é triste ou é ruim ou que ela é fraca. É porque o objetivo do nosso corpo é sobreviver e procriar. E ele vai achar várias maneiras de conseguir fazer isso. Seja aumentando gatilhos de ansiedade, depressão, diminuindo o metabolismo, seja o que for, fazendo a pessoa beliscar um pouco mais. O exemplo que a gente tem usado hoje da classe médica é o seguinte. Quando a gente vê alguém que tem pressão alta, diabetes a longo prazo que precisou de usar insulina, tem problema do colesterol que está usando estatinas. Mas a gente não fala assim, bom, a sua pressão está 12/8, tá boa, vamos tirar agora. Ela vai para 20. A pessoa que está com 20, a gente nem pensa, quando é que eu vou tirar? A gente já começa a medicação ou associa. Mesma coisa no diabetes. A gente já sabe que a via final, não bem tratada, vai provavelmente evoluir para insulinoterapia, né? Se não bem tratada. Essas doenças com comorbidades, a gente não fica falando que vamos tirar, correto? Correto. A gente tem que colocar a obesidade no mesmo patamar. Entendi. Por ser doença crônica multifatorial, se a pessoa precisar de 1, 2, 3, 4 ou 10 ao aumentar ao longo da sua vida, ela não é pior do que as pessoas que conseguiram usar um Ozempic na fase inicial, que estavam desmotivados ou alguma coisa, engajaram, mudaram pensamentos, rotinas, aprenderam tudo e conseguiram tirar. Uma não é melhor do que a outra, porque existe muita coisa envolvida. E a gente sabe que as pessoas hoje ficam, dizendo que é falta de força de vontade, uma série de coisas. E ficam fazendo comparações. Exato, exatamente. Não é. Outro exemplo que eu costumo dar, HIV. Hoje alguém morre de HIV? Não. Mas... Hoje é uma coisa que é relativamente comum. As pessoas, se uma pessoa tem um relacionamento, uma delas tem HIV, se ela trata, nem precisa usar camisinha, se for o caso, porque a carga viral está tão baixa que não transmite. Ninguém vai falar para essa pessoa que tem HIV, lá 10 anos tratando tudo, e falando, para de tomar, vamos ver o que acontece, que você está bem, que você vai conseguir. É a mesma coisa. Então existe esse preconceito com obesidade. Sim. Tem pessoas que, lembra que eu falei, quanto maior o emagrecimento, 1 quilo que a pessoa perde, o corpo gasta 30 calorias a menos, em média, e tenta comer 100. Então, se a pessoa perdeu 5, 10, 15, 20, imagina um super obeso, 150 quilos, foi para 100. Quando que o remédio é mais importante? Nos 150 quilos iniciais ou com 100? Com 100. Porque está ajudando a pessoa a manter aquele peso perdido na manutenção, que é fase 3 de platô, reganho, sabe? Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas comprarem remédios, medicações, tentando emagrecimento, final de ano, aumentando performance, sem todo esse conhecimento. Perdem um pouco, muitas vezes em massa muscular, enganjam. Chegam num platô, não adianta nada, não consegue cortar, chuta o balde. Vem aí toda aquela sensação de fome e saciedade e fica culpando o remédio. Não é o remédio. O remédio simplesmente teve a sua função, só que não foi explicado. Deveria ser todo mundo com receita? Sim, com certeza. Em Portugal, tudo funciona com receita. Até para comprar uma dipirona, você não chega no balcão, você não consegue. Deveria ser assim, né? Porque aí a gente conseguiria... O meu trabalho dos endocrinologistas é principalmente pegar as pessoas na fase 2, de perda de peso mais lenta, ou na 3. E aí a gente já pega as pessoas com o barco andando. Então, se eu pego no início, vejo quantas calorias o teu corpo está gastando hoje. Hoje você ou acabou de se matricular ou ainda não está fazendo. Bem tranquilo. Aí já pego você com 15 quilos a menos fazendo atividade física há 4 meses. Vou ter que saber o que você fez, calcular o teu nível de treinamento, o que você comeu, as adaptações metabólicas que ocorreu. Se você não fizer exame agora da calorimetria, por exemplo, já é bem mais difícil, porque temos que partir do que você está fazendo para algo diferente. Então, nessas questões é bem mais difícil. Sim. O atleta, então... O atleta é o extremo do obeso. O obeso realmente assim, é a questão de doença, né? E o atleta também muitas vezes é um extremo de doença assim, na outra ponta. Sim.
todos os detalhes vão fazer a diferença no atleta. A suplementação vai fazer a diferença, o horário que dorme, o horário que acorda, quantas refeições tem, qual é o volume da refeição, tudo isso a gente vai pegando. Então, se nesse atleta entra uma simples variável como um Ozempic, que altera fome e saciedade, vai alterar absolutamente tudo. Sim. Nem todos vão conseguir ir à clínica testar a tecnologia, que é muito importante. Hábil, né? Exatamente. Sim. Torneio agora. Uma dica de alimentação. O que o atleta amador come antes de uma competição? Então vamos lá. O principal substrato vai ser o carboidrato. O que a gente tem que atentar aqui é o seguinte: em momentos pré-competição, não são os melhores momentos para se fazer teste. Então, tem que orientar que ingira carboidrato, que pode ser desde uma simples maçã, banana, um prato de macarrão, arroz. Ingira carboidrato, de preferência ali 3, 4 dias antes, aumenta o substrato. Então, coloque lá em 4 refeições ao dia, assim, bem por cima, café da manhã, almoço, lanche e jantar, caso a pessoa não esteja colocando. Teoricamente, uma alimentação normal. Só que muitas pessoas chegam no jantar, vão tirando o carboidrato e tentam fazer tudo em jejum sem um aporte. Sendo que, porque essa orientação, o carboidrato, quando a gente usa, no atleta amador profissional, né, é o principal substrato. Só que ele idealmente tem que ser ingerido 4 a 6 horas antes da atividade física, que dá tempo de ser ingerido, digerido, absorvido para ser propriamente utilizado. Então, por isso que às vezes as pessoas estão treinando de manhã, em jejum, famoso jejum, né? O principal é no jantar. Então, orientação dica. Então, mesmo que acorde e coma um carboidrato, não adianta para aquele jogo da manhã. Se for muito próximo ao jogo, 1 hora antes, não vai necessariamente ajudar e pode prejudicar. Se fosse um carboidrato mais rápido a absorção, vou dar um exemplo, uma banana, uma maçã, uma fruta, digere ali em 30 minutinhos. Só que não vai dar tempo de entrar no músculo, no fígado. Só que aquele carboidrato foi digerido e entrou na circulação sanguínea, na glicemia. Então, se a pessoa acorda, come uma coisa mais leve, uma fruta, e vai treinar 1 hora depois, até ajuda, porque ela vai demorar mais 30, 40 minutos depois que começou a atividade física para buscar o carboidrato do músculo do fígado. Então, está usando do sangue. Só que se ela acorda e come 2 fatias de pão com queijo e uma porção de frango, aquela alimentação toda não vai dar tempo de entrar nem na circulação e vai atrapalhar porque vai estar sendo digerida. Então, tem esses detalhes. Só pegando mais um, que talvez surja essa dúvida. O doce de leite pré-treinamento. Pré-treino. É rápida absorção, gostoso pra caramba, só que existe uma coisa que chama-se de hipoglicemia reativa. Então não façam os testes antes, faz com algumas semanas. Se acordar, tomar uma colher de doce de leite, por exemplo, vai subir no sangue, igual a banana, e pode ser utilizado. Só que às vezes, por ser um carboidrato de índice glicêmico mais alto, né, mais açúcar puro, a insulina, quando sobe, pode cair muito rápido. E a pessoa fica com aquela sensação de lerdeza e de mole. Por isso que... Dá aquele boom, aquele pico e depois vem a moleza. Entendi. E depende do jogo, e depende se vão ter várias fases, pode ser um tiro no pé. Então, por isso que cada um tem que ir testando antes. Pode ser, então, desde frutas a coisas mais simples, tipo um doce de leite. Pode. Só que se você come no jantar o carboidrato, arroz, macarrão, esse aí com certeza vai dar tempo de digerir, você dormir, acordar e render. Então, essa é a minha primeira orientação. O dia anterior, a alimentação mais importante da noite anterior é a mais importante. Sim, na maioria das pessoas, mas se a gente conseguir extrapolar essa informação para os últimos 3 dias, aí ganha-se muito embasamento. Os últimos 3 dias de uma competição são os mais importantes. E a proteína nesses 3 dias? Ótima pergunta. A proteína que as pessoas estão supervalorizando nesses dias pré-competição talvez não seja o principal, porque o que a gente quer é repor os estoques de glicogênio hepático e muscular para ser usado na competição. A proteína repara sim, só que nesses dias antes ela gera muita saciedade. Então, o ideal é que a pessoa reduza, porque vai aumentar o carboidrato, senão ela não vai conseguir comer. E o que está acontecendo é o contrário, as pessoas estão tirando o carboidrato próximo da competição, né? E aumentando muita proteína, então não vai repor, ela pode chegar e perder performance. Faça o contrário, reduz um pouco a proteína, aumenta seu aporte de carboidrato, se puder, carboidrato mais complexo, comida de verdade, mas se não der, pode ser um pouquinho dos mais simples, mas teste antes, para ver como o seu corpo responde, senão vem a lombeira. E vamos falar de SOS, eu tô assistindo o podcast indo pro torneio. Caramba, vi que você falou isso. Não, já era, tô no torneio. Qual seria o SOS? Podemos, de repente, talvez destacar 3 níveis.
Pô, não, tem um carboidrato em gelzinho que é caro pra caramba, comprei, já, beleza. Não, vou pra uma banana, não, vou comer uma batata frita ali que vende no evento. Ok. O engraçado é que eu pensei na mesma pergunta, mas não como um SOS, mas sim pensando na duração de um torneio. Mas é isso. O que vai fazer durante o torneio? Às vezes o atleta chega lá às 7 da manhã e vai jogar uma final às 6 da tarde. Ele passou o dia inteiro lá. Como fazer essa reposição, né? Ok. Temos alguns números mágicos que a gente fala. De novo, salientando, não faça teste dia Não, mesmo. mas ele tá assistindo o seu podcast então, vamos lá. Pro torneio. Indo pro torneio? Então compre um gelzinho de carboidrato, compre algum carboidrato líquido também que tem naqueles repositores, tá? E vá fazendo o teste. Então, idealmente, ali a cada 50 minutos, 40 da atividade física mais intensa, que é o beach tennis, Sim. os estoques de glicogênio já vão caindo. Então, o gelzinho de carboidrato, a cada 50 minutos, pode ser um ótimo repositor e fazer com que a pessoa mantenha performance. Sempre se atento. O teste devia ter sido antes. Esse é o primeiro ponto, tá? Existem algumas coisas, por exemplo, vai tomar 2 géis de carboidrato a cada 45 minutos? Pode ser demais. Pode dar intolerância gástrica, pode dar alguma desconforto, diarreia. Então, cuidado. A famosa dor de barriga no meio. Exatamente. Sim. Por isso que os testes devem ser feitos antes. Até porque beach tênis, suar, vai ter muito ao longo do dia. Às vezes a gente pensa só no carboidrato, sendo que o sódio, o sal, também é um grande fator. Às vezes a pessoa quebra, não comeu. Não, quebrou porque desidratou, expeliu muito sódio, hiperconcentrou, enfim. Mas isso aí também é um detalhe mais importante. Então, carboidrato, a cada 50 minutos, isso é importante. Compre um gelzinho, teste vários sabores para ver qual que você mais gosta. Tem uns que são tão doces que a pessoa fica enjoada. Tá, não tem um gel. Não tem o gel? Qual a opção? A banana? Banana. Com certeza. Não tem banana. Banana vai ter, né? Não, Mas a banana vai ter um refrigerante funciona ou não? Com certeza. Não zero. Aí Tá seria certo. o refrigerante Exatamente. normal, não o zero. Exatamente. O zero é adoçado com causa adoçante. do açúcar. Exatamente. É com adoçante, não tem calorias. Só que o que a gente quer nesses momentos de performance, falando em atleta amador ou profissional, é o açúcar, que é o carboidrato. Existem vários tipos de carboidratos, né? Mas nesse caso, sim, é interessante. Então, se for zero, não vai mudar nada. Né? Entendi. Tipo assim, não é o ideal, mas salva. Sim, exemplo. Paciente que usa insulina. Errou na dosagem, colocou a mais, era cego, por exemplo. Fez uma hiperinsulinemia, errou na dose e a glicose baixou pra caramba, hipoglicemia. Essa pessoa pode ter convulsão e morte. O tratamento nesses casos é dar o quê? Açúcar. Carboidrato, refrigerante, mel. Então, o carboidrato pode ser o vilão no diabético tipo 2, Sim. mas pode ser o remédio que salva a vida dele. A mesma coisa é na performance. Então, nesse caso, um refrigerante que não seja zero. Uma coca normal, um guaraná normal. Seja feliz, pega o carboidrato e manda ver. E isotônico? Também, pode ser, com certeza. Isotônico tem açúcar também? Ou Tem açúcar e tem outros eletrólitos, o que é importante também. Quando a gente fala muito assim profissional, vamos supor se a gente estivesse falando de uma maratona, 40 quilômetros, um Ironman, já entra muitos detalhes, porque a gente tem que saber exatamente o quanto a pessoa, que temos exames para saber o quanto ela desidrata, o quanto ela perde sódio, o quanto ela perde água, a gente consegue fazer isso, tá? E o quanto ela precisa de carboidrato e as zonas de treino. Aqui, mais dica, acho que se ficar só com carboidrato a cada 50 minutos, um gel, uma banana, alguma coisa rápida assim, vai ser muito prático. Mel também, uma colher de mel. Às vezes eu vou na academia, não dá tempo de comer. Chego lá, tenho uma colher de mel, peço, tomo e vou treinar. Entendi. E como evitar cãibras no torneio? A alimentação, hidratação e adequada nos dias anteriores. Se tiver... Dias anteriores? Pois é. Se não tiver tudo equilibrado, às vezes a pessoa está treinando num outro local no sul do Brasil que está mais chuvoso agora. Aí vem para cá um calor do caramba. Não importa muito o que ela fez. Se tiver um calor muito para ela, não tiver ambientação antes do torneio, ela pode suar mais, desidratar mais e vem câimbras, vem uma série de coisas. Então, é por isso que a ambientação às vezes é importante também. Na verdade, eu estava na agulha 2 perguntas sobre a creatina e sobre uma moda. Vou deixar você falar de creatina, mas sobre a moda do pré-treino. Os pré-treinos que já estão prontos, eles têm, na maioria da sua composição, que faz mais efeito lá, é ter cafeína dentro, tá? E ter betalanina. Por quê? A cafeína é um dos principais ergogênicos, que é suplemento, que também aumenta a performance. São a creatina, cafeína, whey protein, carboidrato, nitrato. Cafeína está lá. Então, a cafeína, ela não é café, tá? Café tem cafeína dentro e uma série de outras substâncias boas, mas é a cafeína suplementada. Ela consegue retardar
a sensação de cansaço, isso a gente já sabe. Só que ela também aumenta o limiar de dor. Então a pessoa consegue suportar um pouco mais de dor na performance. Existem dosagens específicas, 3 a 6 miligramas quilo dia. Então o que acontece nesses pré-treinos? A maioria vem com 200 a 400 miligramas por dose. As pessoas não estão tendo o hábito, deveriam de virar o rótulo e ver quantos scoops são por dose. Tem uns que são 2 scoops. Aí coloca 2 scoops pequenininho, que dá 200 miligramas. Só que tem uns que é um scoop que tem 400, completamente diferentes. E é completamente diferente um homem de 80, 90 quilos usar 400 miligramas, que vai estar dentro da dosagem recomendada, e às vezes uma mulher de 40, 50 quilos, que já tem mais... Usar o mesmo. Exatamente, totalmente diferente. Então esses problemas podem acontecer. Não é igual para todo mundo. Dosagem de cafeína que tem nesses pré-treinos, que acho que a pessoa podia olhar e ver, entre 3 a 6 miligramas. Então, por exemplo, um homem de 80 quilos, 80 vezes 3, 240 miligramas de cafeína por dia. Se tiver isso num pré-treino, fazendo um teste anterior, ok. Quanto mais cafeína se usa mais tempo, a gente vai necessitando de mais dosagem para ter o mesmo efeito inicial, tá? E a cafeína, ela se liga em receptores da adenosina, ou seja, tem pessoas que se adaptam super bem, mas conforme vão usando algumas semanas, ela deixa de fazer efeito. Então, também é bom, entre aspas, ciclar a cafeína. Períodos do ano que usa, períodos que retira, para restaurar e a pessoa ter a percepção da performance com e sem cafeína. O pré-treino eu gosto, mas está muito banalizado. Eu falei da... E o pré-treino, ele não tem esse efeito de pico também, de performance, e depois ele não cai abruptamente? Tem, por conta da cafeína. Ótima pergunta. Existe, o que a gente sabe hoje, as pessoas que são metabolizadoras rápidas de cafeína e pessoas que são metabolizadoras lentas. Então tem pessoas que, às vezes, com uma xícara de café, um expressozinho, vão lá, tomam de manhã 10 horas da manhã e chegam 11 horas da noite e estão acordadas. As pessoas conseguem fazer esse teste mesmo. São chamados metabolizadores lentos de cafeína. E tem pessoas que tomam 4, 5, 6 cafés e tocam bem. Só que essa pessoa que é rápida, se toma 9 horas da noite, também interfere no sono. Ela metaboliza rápida e ela consegue um limite ao longo do dia que ela não vai ter interferência ao longo disso. Não tem como saber, é tentativa e erro da pessoa, tá? Então, pessoas que deem um pico mais alto da cafeína no pré-treino podem ficar super estimuladas. Aí dá 2 horinhas, 3, 4 e vem a queda, porque liberou muitos receptores. Tentativa e erro também. O que eu acabo dizendo para a pessoa, além de testar, veja qual é o momento do dia que talvez você vai ter uma queda da performance. Então, tem pessoas que acordam muito cedo, chega ali na parte da tarde já está um pouco mais cansada. E, obviamente, pegando o gancho inicial. Se não tiver com a dieta calculada, às vezes está cansado não é por falta de café, é por falta que nem comeu carboidrato. Sim. Que é comum, mas elas vão pegando. E no pré-treino, você perguntou, eu falei que tem a cafeína, que dá esse estímulo muito forte de performance, e tem a beta-alanina. A beta-alanina é muito bom pro beach tennis, é a nova creatina também. Inclusive, acho que recomendou pro Babalu, né? Recomendei. Creatina, beta-alanina. A beta-alanina, conforme a gente faz exercício, é uma mistura de aeróbico com anaeróbico. O beach tennis se enquadra nisso, de moderada a alta intensidade, de média a longa duração. Isso tudo é muito misturado, né? Mas enquanto a creatina aumenta a força, recuperação entre exercícios de alta intensidade e curta duração, que o protótipo é musculação, mas pega em todos, a beta-alanina, quando a gente faz exercícios de média e longa duração, sabe aquele efeito de queimação que vai tendo na musculatura? Isso é reflexo da acidose que vai sendo produzida naquele exercício. Ponto final. A beta-alanina é um precursor da carnosina. Nome feio. O que ela faz? Ela é uma base, então ela vai se juntar com a acidose da atividade física e vai tentar neutralizar aquela acidose, fazendo com que a pessoa não perca tanta performance pela acidose, ela consegue durar mais tempo. Só que a beta-alanina, ela tem um efeito colateral que não muda nada, que pinica. Então tá na moda nos pré-treinos ter uma série de substâncias. A maioria não serve para muita coisa não, é para perfumaria que a gente fala. O que funciona na maioria dos pré-treinos que tem lá, na maioria, tá? É a cafeína, que pode se comprar separada e ajustar a dosagem, e a beta-alanina, tentando dar uma sensação para as pessoas que compram e não entendem, que bateu. Entendi. Aí você toma, dá 20, 30 minutos, começou a pinicar, e bateu o pré-treino. Não bateu nada, porque a beta-alanina, o horário que você tomar não influencia,
ela tem que ser tomada com 4 a 6 semanas antes, todos os dias, para começar a ter o melhor efeito. Só que eles usam essa, né? Entendi. Essa falsa, né, efeito colateral para dizer que bateu. E tem pessoas que batem mesmo. Então, só de você sentir que começou a formigar, vai. Quase que um placebo, né? Mas placebo existe. Sim. Não faz mal nesse sentido. Na verdade, o que mais me incomoda nos pré-treinos é aquela lista gigante de coisas que não funcionam mesmo. Eu compro tudo separado. Compro creatina separada, cafeína separada, beta-alanina separada e algum carboidrato separado. E a pessoa, ao longo da rotina da semana, cansaço, não vai ajustando. Então, e agora a importância da creatina, né? A creatina, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a tomar, era o exemplo que eu tinha, vai te dar mais força ali naqueles segundos iniciais do supino, precisa fazer aquela força. Como que trazer isso pro beach tennis, que é um esporte, né, que não sei, lógico, você vai ter uma explosão, sacou, você vai ter que correr, ter aquela explosão. Porque hoje em dia... A níveis práticos, né? Hoje em dia a gente escuta que a creatina, ela faz efeito também. Com memória, outras cognição, coisas, uma série de coisas. E com o consumo constante, todo dia. Exatamente. Essas duas informações estão certas e a tua pergunta é muito interessante, porque parece que ela só age dessa maneira, naqueles segundos iniciais, dizendo que o nosso corpo existe maneiras muito assim de trabalhar. Na verdade, não. Existem os 3 motores do nosso corpo, né, que eu falei lá. A via super rápida, que é a da fosfocreatina, a via aeróbica, anaeróbica, que é a glicolítica, e a aeróbica, que usa mais gordura. Só que não são 3 motores que funcionam separadamente. Eles estão usando os 3 ao mesmo tempo. Exemplo, a creatina, sim, alta intensidade, curta duração. Então, se numa musculação, vou dar um exemplo, é tão alta intensidade que a pessoa precisa recuperar entre uma série e outra, ali em 3, 8 minutos, quando a pessoa suplementa, ela encurta o tempo de recuperação. E essa via, que é utilizada a fosfocreatina, ela produz energia, ATP, através da fosfocreatina, creatina, que é um precursor. Então, conforme a pessoa suplementa e satura, consegue fornecer mais ATP mais rápido num via de tempo menor. Por isso, suplementar faz efeito. E como são os 3 motores funcionando ao mesmo tempo, pega o exemplo de uma partida do beach tennis. Fez um set ali, ganhou o ponto. Até você pegar a bolinha e ir lá na tua posição, já não passou um certo tempo, alguns segundos, o teu corpo já regenerou um pouco aquela via, que na pessoa que está suplementada recuperou um pouco mais rápido. Então está sempre usando. Às vezes, partida de futebol, 90 minutos. Com 87 minutos, também dou esse exemplo. Às vezes um jogador está numa posição mais cansado, fadigado, não hidratou, não tomou gelzinho de carboidrato, não tomou cafeína, algo assim. Se aquele atleta que costuma ter essa perda de performance, essa queda, no finalzinho é sempre substituído, quando ele começa a otimizar com a suplementação, chegou ali nos 50 minutos, aquele atleta tomou cafeína. Para aquele, que já fez todos os testes. Aquele tomou um gel de carboidrato. Fez um bochejo de água com sódio e cuspiu, que também é relacionado com aumento da performance. Em vez de quebrar com 87 minutos, às vezes ele quebra com 91. E a partida já foi ganha na prorrogação ali, já estava 2 gols de diferença. Então, nos atletas que suplementam beta-alanina, creatina, cafeína, quando é dosagens corretas, testes feitos com tempos antes das provas, a performance aumenta? Sim, aumenta e aumenta bem, tá? No atleta profissional, segundos fazem toda a diferença, às vezes a diferença do primeiro lugar para o segundo, né? E o atleta profissional, isso é o ganha-pão deles. Nos amadores, talvez o pódio não faça tanta diferença, porque não é o ganha-pão, mas seria uma grande sensação de vitória, né? Às vezes para a pessoa ser o primeiro lugar, isso aí não tem o que falar. E o mais importante agora, nada disso adianta se não tiver a cota calórica batida. O nome é suplementação a mais. Não é complementação, é suplementação. Então, a base tem que estar feita. E as pessoas estão negligenciando isso. Então, às vezes, está lá. 700 calorias, gastando 1.500, 2.000, 3.000, gastando rios de dinheiro com excesso de suplementação, só e tendo colateral, estando cansado, aumentando a dosagem da cafeína, sono ruim, gastando com mais uma coisa que não faz efeito. E a suplementação, se está fazendo algum efeito, é só um placebo mesmo. Exatamente. Porque organicamente não está fazendo nada. Isso. E falseando sensações que eram para, às vezes, estarem sendo percebidas. Excesso de cansaço e fadiga, que às vezes está mascarando.
Vocês começam a ver quantas pessoas podem estar nisso, né? Gente, quanta informação bacana. E até eu ia tirar uma dúvida que ele já falou na tua resposta, que é aquele jogo do Djokovic, que ele pede creatina. E eu pensei, por que ele pede creatina no meio do jogo? Se creatina não faz esse efeito, era o que eu tinha em mente. E, na verdade, agora você acabou de tirar essa dúvida que, na verdade, a creatina, em qualquer momento, então, ela faz efeito. Principalmente para um atleta de alta performance que precisa daquele segundinho a mais de diferença, toda a diferença. Exatamente. Por isso que, às vezes, no atleta profissional, às vezes vale a pena a gente investir em algo, às vezes, que não tem tanta evidência, porque ele é o atleta profissional. Vocês já ouviram falar do nitrato também? É pouco... Não é tão divulgado. O nitrato é bom. O nitrato tem principalmente no alimento que é beterraba, mas tem outros, tem alguns vegetais, mas o beterraba é mais comum. Quando a gente ingere nitrato, ele vai virar nitrito no nosso organismo, isso faz vasodilatação e isso aumenta mais o aporte de oxigênio e de outros nutrientes, mas faz com que, didaticamente, o nosso corpo utilize o oxigênio que tem muito mais eficientemente, necessitando de menos. Ou seja, aumenta a performance também, aumenta a recuperação, uma série de coisas. Hoje em dia não é tão barato o nitrato ainda não. Às vezes tem que botar no papel ali se vale a pena ou não, que é um detalhe. Mas também é um suplemento pouco falado, mas que tem a sua função muito boa. Hoje em dia tem nitrato com carboidrato também junto. Aí junto o útil ao agradável. E eu fico pensando aqui em situações que a gente vive no dia a dia, até para tirar algumas dúvidas. Normalmente hoje as pessoas têm o Apple Watch, que é o controle, ou um outro relógio que monitora. E você trabalha ali na sua clínica com monitoramento constante, com equipamentos profissionais. O quanto dá para a gente acreditar no Apple Watch ou em outro relógio, na questão de caloria, na questão de batimentos, para a gente estar ali como atleta amador monitorando ou tentando até acompanhar alguma coisa, a recomendação de um médico? Ótima pergunta também. Já tem alguns estudos que falaram que existe um erro entre 30% a 50% dos melhores relógios. Nossa. Então, às vezes, comprar um não tão bom para isso, só para ajudar em algum sentido, é bom pela frequência cardíaca. Essa parte eles pegam muito bem, é ótimo, a gente consegue ver, às vezes pega lá o reloginho, treino bem, corro e tal. Aí você vê o batimento cardíaco bem lento, a percepção de esforço da pessoa foi alta, mas assim, a performance em si não foi tanto. A gente consegue ver pela média dos batimentos cardíacos essa diferença, mas a caloria em si, 30% a 50% vale a pena tirar. E lembrando, falando em percentual, quanto maior o número que está lá, aí a diferença é maior. Se a pessoa for correr 2 horas, que vai dar lá uma média de 2.000 calorias, vamos supor, aí é 30% a 50% em cima de 2.000. Então pode dar diferenças de, às vezes, 1.000 calorias. Sim, né? Que é muita coisa. Eu já fiz vários testes. Um treino de musculação, às vezes, pesado, pessoas comuns, né? Não estou dizendo que eu não fiz isso. Mas às vezes fica ali em torno de 200 a 300, já assumindo o erro, tá? Então, às vezes, não é tudo isso. A pessoa vê lá, pô, eu gastei 600 calorias num treino de musculação. Não é bem assim. E também, se fosse, não significa, às vezes, que é o erro comum, que gastou 600, pode comer mais 600, tá? Nosso corpo não funciona assim. Não é porque gasta 1.500, aí gasta 1.500 basal, fez um treino de 600, gastou 2.100, então se ela comer 300 a mais, não vai sobrar calorias, vai emagrecer? Sim, não. O número a gente precisa atingir o déficit, o famoso, né? Os números matemáticos a gente tem que atingir de alguma forma. Mas o nosso corpo não é fresco nesse sentido, ele vai achar maneiras de nos burlar e adaptar. Então, tem alguns estudos que já mostraram pessoas que foram emagrecer e compararam os grupos. Então, uma delas só comeu alimentos saudáveis, bem didático, tá? 1.200 calorias só saudável, comida mesmo. O outro 1.200 calorias de fast food, o outro 1.200 calorias de arroz branco puro. Existe esse estudo, mais ou menos assim. E o estudo comprovou é que todos os grupos emagreceram igual. Ou então comprovou que o mais importante fator para o emagrecimento é o déficit calórico. Só que a gente sabe hoje em dia que 1.200 calorias de brigadeiro, 1.200 calorias de fast food ou comida não vai ser a mesma resposta em nível de saúde. Mas eles emagreceram da mesma forma? Em termos de peso, composição corporal? Não, porque o peso é uma coisa, mas composição corporal... Não há todos esses dados. A gente sabe que muita coisa não vai ser igual.
Mas falando de... Porque esses estudos também não têm todos os dados que a gente tem. Não são todos que vão ter lá bioimpedância. Não vão ser... E existem variações entre bioimpedâncias também. Mas o principal objetivo do estudo que era ver se era possível emagrecimento com as calorias vindo de outras qualidades foi comprovado. Então, a principal variável para o emagrecimento é o déficit calórico. Mas a gente sabe que não é só o déficit. A qualidade, eu sempre digo assim, para emagrecer, calorias importam, mas não são só calorias que importam para emagrecer. A gente tem que entender também o contexto da pessoa e as variações que o nosso corpo vai respondendo a isso, né? E não tem como a gente falar de esporte sem falar também de uma coisa que acontece tanto em atleta amador quanto profissional, que é a lesão. Eu queria saber se tudo que a gente falou até agora, seja do sono, seja de nutrição, seja de tudo que a gente conversou, pode influenciar de ter mais lesão ou menos lesões? Né? Quando a gente faz alguma atividade física, na verdade ali o nosso corpo está criando alterações metabólicas e criando microlesões. A gente dá esses exemplos didáticos. Vou na academia, levantei um certo peso, uma quilagem, meio que machuquei as fibras musculares. Aí depois com o repouso e a nutrição adequada, quando a gente fala isso, né? Repouso adequado e nutrição adequada, tudo isso é calculado. Imagina o seguinte, se a gente faz uma série de peitoral na academia, 4 séries de 20 quilos cada lado, qual é a mensagem que o nosso corpo entende? Esse corpo está fazendo esse esforço para esse peso, nesse tempo, nessa série de descanso, nessa cadência, nessa técnica. Aí terminamos a sessão de treinamento. Semana que vem, se a pessoa voltar e fazer o mesmo treino, o corpo teve que ter tempo e nutrição para restaurar aquelas fibras e se tornar mais forte para caso aquela pessoa queira fazer o mesmo treino. Por isso que a gente vai conseguindo progredir carga. Se a pessoa não descansa, fica fazendo peito todo santo dia, peitoral, ela não se alimenta, seja excesso de calorias ruim, que vai tendendo a ganhar inflamação da gordura, não recupera, ou não ingere a quantidade mínima, que dá aquela síndrome que eu falei, pensa a pessoa fazer o mesmo treino. O músculo está com microlesões que não foram recuperadas, mais tendendo a rompimentos, mais tendendo a desgaste, mais acidose, ou seja, aquele meio que era para ter se recuperado e se tornado mais forte, que está no nosso código DNA também, não aconteceu. Ou seja, o esforço repetitivo pode levar a lesões, entorses, rompimentos do músculo, tendão. Então é nesse sentido que quando a gente faz o excesso de exercício, ou nem tanto excesso, mas para aquela pessoa se tornou excesso porque não colocou caloria adequada, ou colocou caloria, treinou adequado, mas não colocou o descanso adequado que tem que ter a cada 2, 3 dias um descanso calculado para ter todo aquele restauro. Se isso não acontece, lesões acontecem, seja quais forem. A gente já também sabe que pessoas que não dormem bem têm mais tendências a lesões, porque aí tem cortisol mexendo na parte... Ou seja, tudo que a gente falou até o momento influencia... Na clínica tem alguma... Na Rio Clinic a gente tem fisioterapia? Temos fisioterapia, temos a recuperação de atletas, temos prevenção de lesões com massagem, liberação miofascial, temos uma série de coisas. A gente está... Na verdade, a gente vai começar a falar agora também da clínica, né? Para a gente descobrir tudo. A gente sabe que é multidisciplinar, que tem várias... Mas tem tudo. Nem sabia que tinha fisioterapia. Sim. E você acabou de falar. Muito legal. Porque assim, o atleta consegue chegar ali e ter o amparo completo, né? Exatamente. E mais do que isso, a gente consegue alinhar coisas que são de verdade sem mentira, que é o que a gente acredita. Então, é medicina de qualidade, sem empirismo, sem enganação, estética que importa sim. As pessoas, conforme vão emagrecendo, vão ganhando confiança, vão melhorando relacionamentos, sobem posições de trabalho. A gente vê isso todo santo dia. Né? É muito importante. Então a gente vê que também a pessoa, quando começa a se cuidar e vê o reflexo na balança, no peso, nas roupas, ela começa a se preocupar às vezes com uma expressão, com envelhecimento, que é um botox, que é uma gordurinha que incomoda mais, que às vezes não sai com dieta, sai com procedimento estético, isso ou aquilo. Então tudo isso a gente tem lá, porque isso importa sim. Confiança, como você falou, em cima a pessoa, ela rende em todos os aspectos da vida dela. E a gente vê histórias de pessoas, principalmente mulheres na menopausa ou na perimenopausa, que às vezes achavam que causa câncer, reposição, isso, aquilo, um monte de informação errada. Quando a gente explica, quando a gente orienta e a decisão vem da pessoa com todo o amparo, que não causa, tá? A gente vê em pouco tempo, 2, 3 semanas, o quanto aquela falta hormonal fazia para a pessoa. Falando em menopausa, mas falando em homens também. Tem pacientes com glicose de 300, 200 da diabetes, tudo descontrolado. Na hora que
Fazemos reposição hormonal masculina com a testosterona com indicação, porque estava baixa, repetida e confirmada. Então, tanto na menopausa quanto na reposição hormonal masculina, a falta de hormônio, quando entra, muda a pessoa. E aí, literalmente, ela vai querendo melhorar todos os aspectos. Fica um ciclo vicioso positivo. E os nossos atletas, nos dias 9 e 10 de novembro, vão ter uma pequena amostra do que a sua clínica oferece, num próprio torneio ali, em loco. O que você vai levar pra gente? Conta aí. Vou levar tudo que a clínica tem. Que? É muita moral, né? E além disso... Choose é experience de verdade, né? Não? Nós queremos sortear, né, os serviços que a clínica tem, queremos fazer algumas promoções e tal, pelo motivo que às vezes as pessoas não têm acesso a isso e nem ouvem. Às vezes chega lá, vê, não valoriza tanto. Na hora que a pessoa realiza o exame, vem a curiosidade. Que legal. Então a gente está querendo sortear aí uns 4 sorteios. Parte da manhã, da tarde. Fora fazer a biopedância, né? Não, tudo. Vamos levar tudo. A gente está muito feliz de conseguir levar essa experiência para os atletas, para os atletas do torneio, principalmente, e levar aqui, né, a informação para outros atletas, não só os que estão no torneio, mas para todos que estão nos assistindo. Sim. Nem que chova a gente leva. Cara, muito legal ter você aqui. Assim, realmente foi uma aula, né, pra gente aqui, né, Sandro? Sim. Não só pro esporte, eu acho que as pessoas... Eu acho que esse podcast aqui vai ser consumido não só pelos atletas de beach tênis, atletas gerais e pessoas comuns. Eu acho que vamos alcançar voos maiores aqui com essas informações que você trouxe, que desde o começo nos atraiu, né? Porque assim, a gente foi lá, a gente conversou e, cara, é muito bom. A gente acreditou também, acredita no projeto, acredita nisso que você está falando, na verdade que você apresenta, entendeu? E principalmente nessa receita de ser multidisciplinar, de estar todo mundo junto, de ter um amparo completo para um atleta, para uma pessoa que chega lá, ela está bem atendida. Isso, e é a verdade que ele traz também no atendimento, que às vezes dói. Sim. E trazendo para o meu caso, né, como a gente começou a conversar ali na consulta, né, e como eu tenho essa questão da apneia, e ele já foi bem enfático ali. Tratar isso primeiro. Sem isso aí eu nem te trato, meu amigo. Sim. Vamos tratar isso primeiro. Porque assim, se fosse qualquer outro médico, não, vamos ali, vamos fazer um exame. Não. E faz aqui, aí assim, o nutricionista tá ganhando ali. Tá, exato. Tanto que eu fui enfático. Falei, de nada vai adiantar a nossa conversa, tudo que você falar para mim vai ficar na conta disso, pode ser, vamos perder tempo, vamos perder dinheiro, tem frustração. É isso que eu acredito. Na verdade, isso em todas as áreas de profissionais, né? Ninguém gosta de ser enganado, eu acredito muito nisso, leve isso para mim e tento levar o que de melhor tem da minha parte da medicina atualizada para as outras pessoas. Todo mundo devia ser assim. A gente está muito feliz e quer te parabenizar aí pela iniciativa, né? Tu, a Joyce, que está nos assistindo. Bacana, a gente agradece essa parceria, a gente fica por aqui hoje. E você aí que acompanhou a gente até aqui, já percebeu que beach tênis não é só sair, pegar a raquete e jogar, né? Existe tudo aí, nutrição, sono, a questão dos exames que tem que estar em dia. Então, olha só, se você acompanhou até aqui, a gente agradece a você. Compartilhe esse vídeo aí com os amigos, né, com familiares, não só quem joga beach tênis, porque você viu que é muita informação, né, Sandro? Sim. Nos siga no Instagram, nas mídias sociais, que lá a gente vai estar apresentando não só essa, mas como várias novidades sobre o tema. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima.